Então vamos lá, vamos iniciar então o nosso bate-papo. Vocês já estão vendo aí a minha tela aí, a apresentação? Já, tá tudo certo. Show de bola. Muito bem, pessoal. Então, primeiramente, agradeço demais pela participação de vocês, dos meus amigos, amigos antigos, e uma das coisas que eu sempre falo sobre o mercado financeiro, sobre o trade, é o fato de que no mercado financeiro, talvez uma das principais vantagens que nós temos é que cada colega, cada um que está estudando do nosso lado, acaba se tornando um amigo. Porque aqui, diferente de alguns lugares, a gente acaba tendo só uma participação efetiva positiva um pelo outro. Então, tudo que eu consigo ajudar, o Ricardo, o Morasco, o Marcelo, quem for, eles estão indo bem, e se eles forem bem, para mim está tudo bem e eu não vou perder nada por isso. E é isso no mercado financeiro faz uma grande diferença. Então, se tem alguma coisa que todos ganham a vir estudar o mercado financeiro, e principalmente o day trade, a gente está naquela tensão diária, né? É essa questão, então, das amizades, porque a gente vai construindo uma relação profunda com pessoas que eu não imaginava que eu encontraria por essa vida. Jamais imaginei que eu seria amigo de um psicólogo lá de Maceió, amigo de um policial de São Paulo, né? Uma profissão assim tão importante para nós brasileiros, militares, né? Espalhados por aí, dentista na bolsa, né? Médicos. Então a gente acaba criando uma relação muito importante nesse sentido. E aí, dentre o mercado financeiro, então, uma das opções que nós temos, além de day trade, de operar opções, ações, né, seria o ramo, o mercado das mesas proprietárias. Então, acredito que a maioria de vocês já conhece as mesas, já fez o treinamento inicial, que era das mesas proprietárias nacionais. Então, lá eu já expliquei o que seriam as mesas, né? Mas reforçando, então, mesa proprietária, a ideia inicial. Peraí que vai aparecendo o pessoal, eu vou liberando aqui. A ideia inicial da mesa proprietária está relacionado, sim, a um fundo, então, né? Um fundo, um valor financeiro de uma empresa ou de algum dono, e esse fundo coloca à disposição para outros traders operarem. Para nós no Brasil, é quase que algo meio novo, né? Já existe faz tempo, mas popularizou nos últimos 2 anos, dá para dizer assim. Tanto que as mesas nacionais foi um boom de vendas, né? Que nem eles imaginavam. Por que as mesas ficaram populares? Elas ficaram populares pelo baixo custo, né? Pela forma como o trader enxerga isso, que ele pode se alavancar. Ele percebeu que ele não precisa tirar do bolso lá R$ 10.000 para operar 10 contratos, mas ele pode comprar um plano de 500 pila e sair operando 10, 20, 30, até 50 contratos. E aí é uma das formas, então, é o baixo custo e eu consigo alavancar. Então, tudo isso a gente já conversou durante as outras aulas. O perigo de alavancar, como é que a gente pode utilizar de forma adequada as mesas proprietárias, como a gente pode utilizar isso a nosso favor e não cair naquela famosa armadilha que é de comprar um plano, comprar outro plano, comprar um plano, tu vai lá e quebra. Então, tem várias armadilhas nesse sentido. Diante das opções de mesas proprietárias, eu estou trazendo para vocês que ainda não conhecem, alguns já conhecem, mas alguns ainda não, é a opção das mesas internacionais, tá? Por que que eu bato tanto na questão das mesas internacionais? Diferente das mesas nacionais, nós vamos trabalhar então um capital em dólar, tá? Nós vamos. Aí, quando eu falo para vocês em dólar, vocês já vão pensar, nossa, mas fica muito mais caro, é bem mais difícil operar o mercado internacional. Só que eu vou fazer um levantamento com vocês. Alguém aqui já opera numa das mesas nacionais? Pode abrir o microfone e falar. Eu operei na Flood, mas quebrei. Perfeito. Eu opero fazendo na Flood. Tá, quem que falou? Rodrigo? O Rodrigo, é. Ô, Rodrigão. Beleza. Beleza?
Beleza. Rodrigo, tu pode falar mais ou menos qual é o teu plano que tu pegou, quanto tu gastou lá, O meu é o mais em conta, Pazinel, de 5 contratos. tá? E aí eu peguei com desconto de 50, não, de 30, ainda não tinha esses descontão. Aí peguei 35 ou 40, se eu não me engano. Paguei R$ 175. 175. Foi. Tá. Para um capital de 800 Limite de mil, perda de R$ 1.000. R$ 1.000. Beleza. É. Então tu tá E tendo aí, pode digamos operar assim, até 5 contratos. tu tá tendo uma alavancagem aí em torno de 5 vezes, né? Gastou mais Sim, ou menos 200 para operar um capital de R$ 1.000. E assim são as nossas mesas nacionais. Então, tem opções baratas, né, como essa que o Rodrigo falou, e temos as opções mais caras. A Floyd, por exemplo, tem um plano grande lá, que, se eu não me engano, é o Charcão, ele fica na faixa de 3.500 para um capital de R$ 16.000, tá? É o Com o que eu tenho lá. desconto, como, Vini? Ah, esse é o que eu tenho, é o Shark de Int, né? Eu ia dar o meu exemplo que eu gastei lá em julho do ano passado. Foi, se eu não me engano, eu entrei com o Fast Pass na época, 4 mil para 12 de margem, né? Certo. Então, o Vini, ó, gastou R$ 4.000 para uma margem de R$ 12.000, tá? Então, tem diversos planos, diversas formas. Depois que a gente entra na mesa, a gente tem um custo lá na mesa, que é o custo da. Deixa eu voltar aqui. Que é o custo da manutenção, então, das mesas, que é a plataforma, em torno de R$ 80, né? E aí, isso depois é só ir operando. Mas a plataforma, dependendo da mesa que tu vai operar, tu vai acabar tendo esse custo, tá? Mas é um custo baixo, a plataforma é relativamente baixa. E já no mercado internacional, a gente vai trabalhar com planos, como eu falei para vocês, em dólar, tá? Um dos planos mais vendidos e utilizados lá fora é o plano de US$ 2.500, tá? Deixa eu só aceitar mais um colega aqui. O plano de US$ 2.500, ele custa uma mensalidade, tá? Aqui no Brasil a gente paga uma vez para entrar na mesa e a gente tem um prazo. Wilson, tranquilo, Wilson, fica tranquilo aí, fica na escuta e se precisar vai escrevendo que eu tô com o chat aberto aqui bem na minha frente. Nas mesas internacionais, então, é diferente daqui. Aqui a gente paga uma vez, tem um prazo. Depende da mesa, aqui é 30 dias, outras é 60 dias, né? Depende da mesa. Lá fora, a gente paga uma assinatura para operar na mesa proprietária. Então, essa assinatura, por exemplo, que eu estou falando para vocês, é um capital de US$ 2.500 e custa US$ 167 por mês, tá? US$ 167, se a gente multiplicar isso por 5, vai dar em torno de uns 800, R$ 850. Só que tem uma grande vantagem lá fora nas mesas lá. É a questão dos cupons de desconto, que são muito agressivos comparados com o mercado nacional, tá? Lá a gente tem cupom de desconto a partir de 70%, tá? O mínimo 70%. Às vezes tem cupom de 80%, às vezes tem cupom de 90%, tá? E o cupom de 90% para nós é o que a gente busca, é o mais interessante. Então, quando surge, e ele surge uma vez por mês, tem o cupom de 90%, a gente vai estar pagando nesse plano de US$ 2.500 o valor de US$ 16,7, que dá o equivalente a R$ 85, R$ 80, tá? Então, para mim fazer o teste na mesa, nesse primeiro mês, primeira mensalidade, eu tenho um custo de R$ 85 para um capital de US$ 2.500, tá? Então, esses US$ 2.500, vamos transformar isso para reais, não seria o caso, mas transformando isso para reais, nós vamos estar falando aí de algo em torno de R$ 15.000. Seria isso? E aí pensa comigo, o que que eu falei para vocês lá no nosso curso? Que nós temos que procurar uma alavancagem dos planos onde a gente tem um custo na mesa brasileira e que a gente consiga multiplicar isso por umas 10 vezes, 12. Isso seria o ideal, para valer a pena aqui. Então, eu tenho um plano aqui de R$ 500 e eu vou buscar uma margem na mesa proprietária entre 5.000 e R$ 6.000.
E aqui eu estou falando agora da mesa internacional, que eu tenho um custo inicial de R$ 80 para um capital de mais de R$ 12.000. Vocês percebem a discrepância entre valores? É muito grande essa diferença. Então, qual é a desvantagem, Pazini? Onde é que está a pegadinha nisso? Tá? Não tem necessariamente uma pegadinha, mas tem regras que nós vamos observar. Uma das regras que a gente precisa observar falando em custos é a taxa de ativação dessa conta quando eu aprovo, tá? Então, cada mesa, cada plano tem uma regra e uma taxa a ser paga se você aprovar. Então, para mim, isso, alguns dizem, mas é ruim porque a taxa de ativação chega a US$ 140. Pessoal, não seria maravilhoso se a Flood, ou a MID, ou a 07 nos desse um plano de R$ 100 com uma margem de 12 mil e, se eu passar, eu contribuo lá com mais R$ 1.000? Eu poderia tentar 5, 6, 7, 10 vezes nessa mesa, gastando 800 pila, ao invés de gastar R$ 8.000, R$ 10.000, porque cada vez que eu entro na mesa, ela é muito cara. Então, eu só vou pagar um pouco mais caro, se eu passar na mesa. Agora, se eu não passei na mesa, o que vai acontecer? Como eu falei para vocês, é uma assinatura. Então, depende do cupom de desconto, depende da mesa, e algumas têm o cupom de desconto, por exemplo, de 90% no primeiro mês, 80% no segundo mês, ou a partir dos meses seguintes. Então, digamos que a minha meta para passar na prova é US$ 3.000. E no primeiro mês, eu fiz só US$ 2.000. Encerrei os 30 dias e falta 1.000 ainda. Então, ele vai cobrar automaticamente no meu cartão de crédito a segunda mensalidade, que vai ser depender de qual plano que eu adquiri. Hoje, na outra mesa, a Apex, que está aqui em cima o logo da coroa, é a mais conhecida. A Apex está com uma promoção exatamente assim: 90% de desconto no primeiro pagamento e 80% automático nas próximas. A Bulenox hoje está com uma promoção de 90% lifetime, tá? O que significa 90% lifetime? É 90% para esse plano que você adquirir para o resto da vida. Então, se eu não passei esse mês, mês que vem ele me cobra mais US$ 16. Se eu fiz US$ 1.000, fiz mais 1.000, não passei ainda, no terceiro mês vai me cobrar mais US$ 16. Então é uma assinatura. Mas eu quero desistir, como é que eu faço? Tu entra no site e cancela a hora que você quiser. Vai lá e cancela a tua assinatura. Se eu entrei numa promoção, a Bulenox tem isso: 90% de desconto na primeira mensalidade, 80% na segunda, ou nenhum desconto na segunda mensalidade. Se tu não passar no primeiro mês e tu não cancelar, ele cobra cheio no teu cartão US$ 167, tá? Então, se você não cancelar no final do mês, ele vai te cobrar US$ 167. Então, isso é uma coisa importante. A gente escolhe o plano, fica atento qual plano que eu adquiri, que desconto que eu vou ter, e lembrar, colocar na agenda, até tal dia eu tenho que ir lá na plataforma e cancelar. Agora, se eu passei na mesa, passei em 10 dias, o que vai acontecer? Na Apex, você vai esperar, não precisa fazer nada, tá? Não precisa fazer nada. Você passou, no dia seguinte você vai receber à noite um e-mail dizendo parabéns, você passou. Ao mesmo tempo, vem outro e-mail dizendo o seguinte: a sua conta foi cancelada, não vai ser gerado mais nenhum tipo de cobrança. Então você passou, você não precisa informar, não precisa fazer nada. Ele já vai cancelar as tuas cobranças recorrentes e vai te dizer que tu está dentro. Quando ele diz que tu está dentro, ele manda um e-mail para ti também dizendo o seguinte: aqui está o boleto para te pagar a tua PA, tua conta patrocinada, a tua ativação daqui para frente. Marcelo, tem uma pergunta. Pode falar, Marcelo. Ô, Pazini, você falou que a gente ganha um desconto e esse desconto é aplicado todos os meses, ele é debitado no cartão caso a gente passe. É isso? É isso. Então, Não, se você primeiro, passar, não. segundo, Se você passar, ele encerra a cobrança no mesmo momento.
Ah, enquanto eu não passar, ele fica me cobrando. Isso Com aí, desconto. Com com desconto. desconto. Isso. Observando E aquele aí, cupom que tu pegar, né? no momento que eu passar, ele cancela automaticamente essa cobrança, é isso? Isso aí, isso aí. E aí eu passo a pagar o quê para a mesa? Aí vai funcionar assim, ó. Na Tá, Apex, obrigado. tá? Apex, nada. Vai perguntando aí que vocês me ajudam a ter uma linha de raciocínio legal. Na Apex, passei na Apex, ela te dá duas formas de você ativar a tua conta patrocinada. A primeira forma, você vai pagar uma taxa da plataforma dessa conta uma vez por mês de US$ 85. Essa é uma forma. Todo mês, 85 você vai pagar. Outra forma, eu quero a conta Lifetime da minha conta que eu aprovei. Você vai pagar uma vez US$ 140. Você paga uma vez US$ 140 ou 145, acho que é um dos dois valores, mas é isso aí. E esse valor varia também com o tamanho das contas, tá? Lá no site tem várias contas para serem adquiridas. A melhor é essa que eu estou falando para vocês dos US$ 2.500. Então, você paga US$ 140 uma vez passado, que dá em torno de uns R$ 700. Então, você paga e a partir dali tu não tem mais nenhuma taxa. Mais nenhuma taxa para continuar pagando por mês, tá? Não tem nenhuma despesa. Você só tem que operar, faz o teu resultado, ou tu reprova e quebra a conta, ou tu vai começar a receber em seguida ali, operando, tá? Ficou claro, Marcelo? Sim, entendi. Só que agora tu me gerou outra dúvida. Passa Quando a gente paga os R$ 140 aí, e se US$ 140. eu. US$ 140, perdão. E eu não atingir o resultado no mês seguinte, o que que acontece? Não, a partir do momento que você aprovou na conta, você não tem mais meta de ganho, tá? Ah, fiz 100 Ah, dólares. legal. Fiz US$ 100 esse mês e não fiz mais nada. Os US$ 100 tá lá. Tem um detalhezinho ali, que você vai receber, o saque mínimo é US$ 500, tá? Sim, Então não tem um saque menor de 500. Mas se você fizer 100 no mês, 100 no outro, 100 no outro, 50 no outro, e você vai levando mês a mês de pouquinho, não tem problema nenhum. Você não tem meta. Você pode ficar ali o resto da vida fazendo US$ 100, tá? Inclusive, na Apex, na Bullenox, eles têm uma coisa que eles chamam de prova de consistência, tá? O objetivo deles não é que tu faça US$ 3.000 num dia e depois tu faça 50, 50, 50, 50. Então, eles fazem um cálculo de uma razão, tá? Do maior dia de gain que você teve com referência aos outros dias. Então, eles te incentivam que você opere assim, faça um valor de 100, 200 por dia, mas que fique muito parecido, tá? Ainda sobre ganho, já te pergunto aí, Rodrigão. Ainda sobre ganho. Quando a gente fala assim, US$ 80 é pesado, US$ 140 é pesado de custo, vocês vão conhecendo a plataforma, conhecendo a gestão dos contratos, o Morasco já viu eu operando lá, vocês vão ver como as nossas operações andam facilmente US$ 200, US$ 300, tanto para cima quanto para baixo. Quando a gente entra numa operação, a gente busca um alvo e tem um loss, né? Mas é normal com o que a gente vai ter disponível de contrato e operando certinho, fazer US$ 200, US$ 300 no dia é uma coisa comum. Pode perguntar, Rodrigão. Pazini, como que funciona o sistema de repasse? Por exemplo, aqui a gente precisa emitir a nota, no caso da Flood, que eles não estão aceitando mais RPA. Como que funciona nas mesas internacionais? Como é que funciona a parte do repasse, tá? Cada mesa tem as suas regras, então é isso que eu falei para vocês. A gente vai ter que observar dias mínimos operados, cada mesa tem a sua regra. Essa consistência que eu falei para vocês tem que estar lá no percentual, uma é 30%, outra é 40%, né? O que é isso? Referente ao número, o dia que eu fiz o maior valor, tá? Cumpri os requisitos, operei lá no mínimo 10 dias, fiz US$ 500, os meus resultados estão bem parelhos um com o outro, você preenche dentro do site uma solicitação de saque, tá? Solicitei o saque,
em uma semana no máximo eles te pagam. Tem um dia certinho lá. Uns é na quarta-feira, outros é na quinta, mas é aquele dia ali, tá? Não é tipo a Flood lá ou a 07 que tu tem que emitir uma nota, mandar, eles vão analisar e papapá. Não, é bem certinho, ó. Se você postar até tal dia o dinheiro tá na conta, tá? Tem que fazer um formulário. Tem um formulário que se chama W8, que é um formulário para impostos dos Estados Unidos. Tem lá no site também, faz o download daquele formulário, preenche esse formulário e faz o upload lá para a mesa proprietária para dizendo, olha, estou me identificando aqui para os americanos me conhecerem. Eu sou o Pazini, eu estou inscrito do Brasil, com o CPF e tal, papapá. Então ali eles vão recolher alguns impostos, mas é bem pouca coisa, tá? Você vai declarar isso, esse teu ganho, você vai precisar da ajuda de um contador se tu não tiver experiência, tá? Mas para esse ganho é gerado um negócio chamado carnê-leão, tá? Eu não conheço, só passo lá para o contador, é ele que faz lá e é emitido uma guia, tá? No mês para te pagar o imposto sobre aquele valor que você ganhou. Mas não é um imposto, olha, não é perto como é os impostos aqui do Brasil, né? Na mesa brasileira a gente paga, eles já saem descontando 20% de IR, né? Então eu ganhei 1.000, eles já descontam 20% de IR. Mesmo que eles não paguem isso, mas eles já têm desconto. Aí, do que você vai ganhar, tem que descontar INSS mais imposto de renda. Então, tu paga imposto de renda duas vezes aqui no Brasil. Lá não. Lá vai vir um valor X, ó, fiz 1.000, tu recebe os 1.000 e tu vai arrecadar o imposto no carnê-leão sobre os US$ 1.000 ou R$ 1.000, quanto for que tu recebeu, tá? Outra dúvida que eu queria falar para vocês. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Tá? Essa transferência é numa conta nossa. Conta de vocês. Tá? Então, a Apex, por exemplo. A Apex, ela vai te sugerir um banco, tá? Tinha uma época que eles pagavam pela Wise, tinha outra época pagava por outra conta. Então, cada uma tem uma recomendação. A Bulenox paga por PayPal, que é a maneira mais fácil. Então, o próprio PayPal também cobra uma taxinha lá de centavos, lá de 0,38, alguma coisa de UF, o PayPal cobra. Então, tem que ver qual banco que a gente vai usar para receber. Uma coisa, agora eu lembrei que eu ia falar para vocês. Eu disse para vocês que não tem meta para a gente passar nessa prova, depois que eu passei na prova. Porém, ele tem uma espécie de gatilho, mais ou menos como as mesas brasileiras estão fazendo aqui. Pode falar, Ricardo, pode perguntar. Certo. Não, eu queria saber o seguinte, esse plano de US$ 2.500 que você falou, né? Ele, US$ 2.500 é uma meta para ser batida, para ser aprovado nele? O loss é US$ 2.500. A meta de ganho deste plano é US$ 3.000, Certo. Certo. tá? Ele tem que ser feito num período de 30 dias, esses 2.500, esses US$ 3.000, num período de 30 dias, ou ele vai acumulando até você conseguir esses US$ 3.000? Você precisa bater ou em 30 dias, tá? Ou se você não bateu, você pode continuar operando mais 30, 60 dias. Só que você tem que observar o teu desconto que tu pagou para entrar nessa mesa. E aí ele vai te cobrar mais 30 dias. Lembra que eu te falei no início lá? É uma assinatura. Sim, mas o que eu queria tirar minha dúvida é o seguinte: digamos que nos primeiros 30 dias eu fiz US$ 1.900, não fiz os US$ 3.000, fiz US$ 1.900, né? Perfeito. Aí acabou os 30 dias, né? Eu vou pagar uma nova taxa, certo? E eu vou iniciar o segundo mês. Nesse segundo mês, eu preciso complementar Só dos mil e completar. novecentos para 3.000, aí eu passo. Isso aí. Só precisa completar. Então, se eu fizer no primeiro mês 1.900 e fizer no segundo mês mais 1.100, aí eu estou aprovado. Tá aprovado. Exatamente. É acumulativo, É então. acumulativo, tá? Ok, ok, obrigado. Tá? Uma vantagem. Se tu pega um plano, que um plano é muito bom, tá?
Hum. Um plano lá de 90% lifetime que você vai ganhando de desconto. Então, US$ 16, né? É, No primeiro mês lá eu tentei e quebrei a conta, tá? Estourei correto. minha perda total. Você tem duas opções. Ou você entra lá no site e cancela a tua assinatura, ou você espera virar esse mês dos 90% e ele vai ter que cobrar de novo os 90%. E eu não sabia disso. Isso eu aprendi agora faz uns 2 meses. Aí eu pensava, não posso deixar me cobrar de novo que essa conta eu quebrei. Só que eu descobri que quando acontece isso, de você ter quebrado e ceder o máximo de prejuízo, ele te cobrando esses 90%, ele te dá uma conta zeradinha em branco para te começar de novo, do zero, tá? Então, se a gente consegue comprar planos com 90% lifetime, é bem interessante, porque se tu quebrar a conta, tu não precisa cancelar ela. Deixa lá, uma hora, mês que vem renova, ele vai te avisar no teu e-mail lá que renovou. E aí você começa com uma conta zerada, e não precisa ficar esperando, não precisa ficar esperando cupom de desconto. O Marcelo escreveu, é o reset. Aí tem uma outra coisa interessante também, tá? Isso eu tinha até esquecido de falar, Marcelo. Nas mesas americanas tem um negócio chamado reset, tá? Então, digamos que eu tô mal lá. Comecei mal, eu tô 1.500 negativo, tô 2.000 negativo, vou quebrar. E tá logo no início. Se você julgar interessante, você pode entrar no site e clicar na opção Reset. Quando você clica no Reset, você paga uma taxa. Essa taxa muitas vezes não é interessante. Geralmente ela é em torno de US$ 30 a US$ 40. Ela é mais cara que o teu plano. Mas se você quiser fazer, tu pode fazer isso. Tu clicou no Reset lá, paga os US$ 40. No mesmo minuto, a tua conta tá zerada, começa do zero e tu começa de novo a partir dali onde você resetou. Essa opção é interessante também. Existe. Aqui no Brasil poderia existir, não tem. Beleza? Até aí? Alguém tem mais alguma dúvida até esse momento? Opa, Zine, eu tenho uma dúvida aqui. Fala, Elson. Tudo bem, hein? Tudo bem, graças a Deus. Eu entrei aqui no site e eu vi que tem planos Hitmic e Tradovat. Você sabe qual é a diferença de um Perfeito. plano para o Sim, outro? sim. Na verdade, é uma diferença de plataforma, tá? O que vai mudar nessa plataforma? Quando a gente escolhe o Hitmic ali, quando a gente assina o plano, a gente precisa ter dois programas no nosso computador, tá? A gente está acostumado aqui no Brasil que a gente tem o Profit, né? Então, o Profit é onde a gente opera, faz ali a nossa gestão de risco, aparece o ganho e tal, todos os nossos indicadores ali onde a gente opera. Lá fora, a plataforma que a gente usa para operar é o Ninja, tá? Ninja Trader. Quando a gente olha para ela, inicia com ela, a gente se assusta, porque ela parece um bicho de sete cabeças, porque a gente vai começar do zero. Imagina eu largar vocês hoje, morar no, sei lá, na Espanha, né? Ou na Inglaterra, tem que sair falando inglês, e você não está acostumado. Então, quando a gente pega uma plataforma diferente, a gente tem que ter calma para não se assustar. Mas quando você começa a utilizar ela, vai se acostumando. O José perguntou se é parecido com o MetaTrader. José, eu não acho parecida, tá? O Johnny, que trabalha bastante com MetaTrader, pode falar. Mas ela é muito superior ao MetaTrader, mas muito mesmo, tá? O Meta eu me assusto, né? Eu me assusto quando eu vou mexer no MetaTrader, eu me apavoro, porque eu acho ele muito primitivo. Eu não consigo configurar as parciais direito, eu que gosto de fracionar lote, eu me assusto com o MetaTrader. Com o Ninja, não. Com o Ninja a gente consegue fracionar lote, fazer parciais, fazer trailing stop. É, uma coisa que eu gosto muito no Ninja é se eu tenho, digamos assim, eu fiz uma compra lá e eu tenho a média de 50 subindo, tá? E me sobrou aqui alguns contratos para mim conduzir a operação, né? Que eu já expliquei para vocês que eu gosto de fazer isso. Eu consigo ancorar esses contratos no meu indicador. Por exemplo, quero botar esses contratos na média de 50. Então, se a média de 50 subir o dia inteiro, os contratinhos vão subindo junto com ela, até o preço vir e pum, pegar ela. Então, é uma função que não tem no Profit, tem só lá no Ninja, e eu acho ela muito legal. Quando a gente vai acostumando e entendendo, o Ninja fica nosso amigo, tá? Qual é a outra plataforma que precisa instalar? É o tal do Hitmic, tá? É uma plataforma onde ele faz o nosso gerenciamento, ele comunica nossa conta
com o Banco Ninja, lá nos Estados Unidos, tá? Ó, o Johnny está dizendo que ele é superior ao Profit depois de entendido. É verdade, Johnny. Em desempenho, em tudo, né? Só que a gente está engatinhando, tem muita coisa que a gente vai descobrindo ainda. Marcelo, as plataformas estão inclusas no plano, tá? Inclusive, essa taxa que a gente paga de ativação da conta é relacionada à plataforma, tá? É a taxa de licença da plataforma também. Então, eu instalo o HitMeet, que eu configuro os dados da minha conta, que comunica entre aqui e o banco, faz o meu gerenciamento financeiro de ganhos e perdas, tá? Aqui vai aparecer as ordens, os meus ganhos, as taxas de corretagem que são descontadas, assim como nas mesas brasileiras. E do outro lado eu tenho o Ninja, onde eu estou operando, tá? Aí o Elcio perguntou, mas qual é a diferença da Trade Veto? Uma coisa assim o nome lá. Essa é outra plataforma concorrente ao Ninja. Só que quando eu escolho essa outra plataforma, que eu nunca utilizei, você vai ter algumas vantagens. Por exemplo, consegue operar pelo navegador, tá? Ele é uma plataforma online que aparece no navegador da internet, tá? Ou ainda, posso conectar essa plataforma com o TradingView, tá? Aquela plataforma que o Ogro utiliza, que o pessoal que opera no mercado internacional utiliza, que é o TradingView. Só que para mim operar o TradingView, eu pago uma licença pro TradingView. Então, aquele trader que faz análises mais completas e tem já essa licença, consegue operar pelo TradingView fazendo essa comunicação. Aí tu vai ter um custo extra de plataforma. Se não, se você escolher operar só pelas plataformas que estão inclusas no plano, não tem custo nenhum adicional. É aquilo ali que você paga inicialmente. Tá? Mais alguma Legal, dúvida? obrigado. Não, era essa mesmo. Show. Tá? Então, aqui, ó, algumas vantagens que eu coloquei aqui para vocês, tá? Investimento inicial, já mostrei para vocês como ele é baixo para a gente começar. Flexibilidade de horário, tá? O ativo que eu indico operar que mais se assemelha com o nosso mercado, que a gente já está acostumado, é Nasdaq, tá? Sim, Johnny, vamos. Não, mas eu vou tocar nesse assunto aí, tá? Não vou esmiuçar também para não ocupar muito tempo, mas eu vou falar para o pessoal. Então, investimento inicial, flexibilidade de horário. Esse mercado inicia lá fora a partir das 20 horas da noite, tá? A partir das 8 da noite ele inicia e ele encerra às 6 horas da tarde do outro dia. Então, a gente consegue operar das 8 da noite até o final da tarde do outro dia. Tranquilo, Francimar, não tem problema. Quando aparecer alerta aqui, eu autorizo. Então, flexibilidade de horário. Então, aquele pessoal que opera, que trabalha durante o dia e quer operar à noite, quer operar à madrugada, né, consegue fazer essas operações nesses horários alternativos também. Porém, a gente vai ter que entender quais são os melhores horários e de que forma a gente vai operar. À noite, os movimentos são mais curtos, geralmente, tá? À noite a gente não vai ter uma volatilidade tão grande, mas então eu posso desenvolver um operacional para com alvos mais curtos, stops mais curtos, e eu fico ali trabalhando dentro de range, né? Fazendo um operacional apropriado pro horário. Quem quer operar na madrugada, né? Morasco acorda cedão lá. 4 da manhã tem a abertura do mercado em Londres, tá? Então é um horário que já aumenta bastante a volatilidade, das 4 às 5 e meia da manhã. Depois o horário normal ali. 9 da manhã aumenta muito a volatilidade, 9 e meia, 10, 11 horas, né? Eu, para mim, entendi que o horário que eu gosto de operar é à tarde, tá? Por que eu gosto de operar à tarde? Ele tem volatilidade, mas ele não está tão volátil quanto na parte da manhã. E como eu trabalho com stops mais curtos, para mim se tornou mais interessante operar à tarde, porque ele não faz aquele monte de risco, tá? Então, Nasdaq, ele lembra muito o índice brasileiro, tá? Então, para quem está acostumado a operar índice, vai ter uma facilidade de operar lá fora. Outra vantagem, até eu não escrevi aqui, ó, mas uma outra vantagem é que é diferente de Forex. Então, alguns conhecem o Forex, né? Já operam Forex. Como é que opera Forex? Forex, pessoal, é um simulador do mercado real. Então, ele tenta se aproximar, ele simula o que está acontecendo no mercado real. Diferente da gente operar de fato
o mercado como está acontecendo, tá? Então, Forex, a gente utiliza gráficos maiores, né? 4 horas, 2 horas, vai procurar sinais gráficos nesse mercado. E lá fora a gente pode operar gráficos de 5 minutos, 2 minutos, 30 segundos, que não vai ter problema nenhum, tá? Porque não tem o tal do spread. Então você dá um clique para comprar aqui, você compra aqui. Se vai oscilar assim, ó, é a mínima coisa da onde você deu o teu comando. Já no Forex, dependendo do tipo de ativo, tu clica aqui, ele vai dar a ordem, né? Ou muito para cima, ou muito para baixo. Então nem sempre vai estar juntinho onde você imagina entrar na tua operação, tá? Outra vantagem, tem muita informação gratuita no YouTube, tá? Quando eu comecei a operar esse mercado e conhecer, alguns anos atrás, não tinha nada no YouTube. Não tinha nada, tá? E o que tinha era material em inglês e o cara não entende as coisas que tu vai aprender lá. Então eu fui aprendendo muita coisa sozinho, né? Não tinha com quem conversar sobre isso, né? Falava pro Vini, o Vini tá aí. Tranquilo, Johnny, brigadão, tá? Eu conversava com o Vini, conversava com os colegas, ó, tô entrando num negócio aqui, ninguém sabia direito o que que era muito estranho, né? Hoje não, hoje já tem muito conteúdo gratuito no YouTube, tá? Possibilidade de crescimento de capital e alavancagem, tá? Então, o que acontece? Eu falei para vocês que uma das vantagens, tá? Não cheguei ainda lá, mas é o tal do drawdown, tá? Ricardo, sabe o que que é o drawdown nessa questão aqui ou não? Eu acho que eu sei. É a sua variação de capital que você, do seu resultado durante o dia e tudo mais, né? Perfeito, tá? Então, para quem não conhece drawdown, existe uma mesa, existe ainda, que é a Xprop, tá? Que dava um capital muito grande, muito contrato, mas ela tinha um limite de perda por drawdown. O que que era o drawdown? Eu fiz uma operação, essa operação começou a ir a meu favor, digamos que ela andou R$ 1.000 a meu favor. E eu não realizei nenhum lucro aqui nos R$ 1.000. Ela voltou para o zero. Começou a voltar, voltar, parou no 0 a 0. Então, o meu limite já diminuiu em 1.000, tá? E isso acontece lá nas mesas americanas. Então, a perda lá é US$ 2.500 com drawdown. Então, se a gente andar US$ 2.500 para frente e voltar na mesma operação, eu já quebrei a conta, já acabou meu limite. Então, é muito importante ter um gerenciamento de risco, onde a gente vai buscar alvos ali de US$ 300, US$ 250 e vai realizar para a gente terminar positivo. E quando eu perder, da mesma forma, eu vou ter uma perda de US$ 250 de perda. Agora, a operação andou a meu favor, eu vou sempre levando o meu ganho junto. Porque se ela vai a 250 a meu favor, eu não realizo, e ela vem a zero e me tira no stop de 250, eu tive um drawdown de 500, tá? Então essa é uma questão um pouquinho complexa, mas nada que a gente estudando e definindo bem não se entenda, não fique bem claro na nossa mente, tá? Principalmente operando e vendo como é que as coisas funcionam, isso fica muito claro. E a gente acaba se acostumando. Mas é uma coisa que as pessoas têm medo, tá? Tem medo por quê? Quando tu vê, tu alavanca demais, tá operando muito acima do que tu pode em questão de contratos, porque eles te dão muito contrato, tá? Esse plano de US$ 2.500, para vocês terem uma ideia, são 7 contratos do cheio ou 70 do micro. 70 do micro é mais ou menos como se a gente estivesse operando 70 contratos do mini índice. Pergunto para ti, né, Ricardo, Rodrigo, já pensou operar 70 contratos com uma margem de R$ 2.500? Ah, doideira, não dá nem para entrar, é loucura. Você quebra Impossível. num piscar de olhos, entendeu? Exatamente, tá? E lá acontece também da mesma forma. Por quê? Não vamos brincar. A intenção do cara lá é vender plano. Assim como a intenção das mesas brasileiras é vender plano. Primeira coisa, vamos vender, 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 porque esse dinheiro traz liquidez para pagar os outros traders. Então lá é a mesma forma. Então não pode cair na armadilha de operar tudo que você tem disponível. Pode perguntar, Marcelo. Ô, Pazini, e eu tenho a meta de 3 mil e eu cheguei na meta. Perfeito. Eu fico com esse valor? Ou esse valor é para eu entrar? Esse valor tu mostrou para a mesa que tu tá apto a operar o capital deles. Esse dinheiro não é teu.
O que você produzir daqui para frente, você vai receber. Certo? Aí o que acontece? Eu ficava assim, ó, mas esse drawdown é chato e é difícil. Porque imagina assim, ó, você tomou um loss no dia de $1.000. Tu já ficou ansioso, já ficou ruim. No outro dia você vai operar e você quer se vingar. Tudo aquilo que a gente já conversou. Quando você tomou mais um stop de 500, 600. Dali a pouco você está no terceiro dia de loss e você alavanca. Quando você piscar, você é estopado. Por quê? Porque mesmo que você esteja positivo e voltou $2.500 para trás, você quebrou a tua conta. Tá? Então essa é a forma que a gente quebra a conta lá. Deixando voltar o resultado para trás. Então, no curso que eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar como que a gente vai fazer a melhor saída nessas operações. A gente vai tentar sair sempre, no auge daquela operação, sempre que possível. E, ao mesmo tempo, não ficar saindo, entrando também. Também tem esse risco, porque a gente acaba não sendo lucrativo, tá? Mas é uma questão de a gente ir treinando e aprendendo. Então, o drawdown é um pepino, é um problema. Só que, uma outra coisa que eu aprendi, isso eu já sei mais tempo, tá? Mas em torno de 6 meses atrás, é que o drawdown vai travar quando eu passar para a conta real, tá? Como é que ele trava na conta real? Eu passei na conta real e eu fiz os meus primeiros $3.000, que era a minha meta anterior. Eu fiz $3.000 na minha conta real. Quando eu bato a mesma meta que eu já tinha, o meu drawdown trava, tá? Ele trava no 0 a 0. Então, se eu tô travado o meu drawdown e eu cheguei em $10.000, eu posso deixar voltar $5.000 para trás, não tem problema nenhum. Vou $5.000 para frente e volto, não tem problema nenhum. Não tenho mais aquela margem de perda dos $2.500, porque o meu drawdown travou. Então, essa é uma vantagem muito grande, tá? Que não tem no Brasil, tá? Na Xprop trabalha com o drawdown e a própria Flood agora iniciou o plano com o drawdown. E isso é muito bom lá fora, tá? Então, tu vai criando uma gordura. Por isso que eu escrevi aqui, ó, possibilidade de crescimento. Porque você também define quanto tu quer receber. Digamos que eu fiz lá $10.000 de ganho no primeiro mês ou no segundo, eu vou dizer agora o seguinte, Apex, me paga, mas me manda só 5.000. Eu vou deixar 5.000 de margem, entendeu? Vou deixar 5.000 de margem. Amanhã depois tu tá com $20.000 de ganho e tu diz, Apex, me dá só 10.000. Eu vou deixar $10.000 de margem. Aí eu lembro que eu falei para vocês que nós temos 70 contratos. Se eu tenho 70 contratos, 10.000 de margem, opa, agora eu já posso começar a trabalhar com loss de uns 800 por dia. Eu vou começar a usar um pouco mais desses contratos. E assim vai. Então, eu tenho a escolha de sacar o valor total, que é uma boa escolha, mas eu tenho a escolha de criar uma possibilidade de crescimento dentro da mesa, que aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil, tu fechou 5.000 positivo, eles te pagam 5.000, e aí, em seguida, se acontecer de você quebrar ou sair do gerenciamento, você já perde a tua conta, tá? Eles não deixam você deixar uma margem lá dentro. Marcelão, pergunta aí. Então, eu não sei, eu acho que eu fiquei um pouquinho confuso com essa história aí do drawdown e o quebrar a conta. Tá, Você estava falando o seguinte: se eu conseguir fazer com que o trade andasse a meu favor, $2.500, e daqui a pouco ele volta para o zero e eu tenho como drawdown definido os mesmos $2.500, você tinha falado que eu quebrava a conta. quebra. Então, significa dizer que quando eu contrato o plano, a minha margem de perda é igual ao drawdown, ou eu tenho um limite de perda, assim como a gente tem nas mesas brasileiras? O limite que nós temos é igual o limite brasileiro, só que ele é um limite móvel. Ele vai subindo. Então, eu tenho um limite de perda de 2.500, só que ele vai subindo junto com a minha evolução. Agora, digamos assim, Marcelo, eu comecei o plano hoje, tá? E eu não fiz, a primeira operação que eu fiz, eu já fui 500 para trás. Quanto que é o meu limite? Meu limite é 2.500 de perda, né? Então, eu já tô Certo. 500 negativo. Aí eu perdi mais 500.
Aí eu perdi mais 500, eu tô 2.000 negativo. Certo. Eu tenho uma margem de 2.500 dólares. Aí eu fiz um ganho, eu fiz 1.000. Então eu subi, tô aqui dentro. Agora eu ganhei mais 1.000, eu já tô no 0 a 0. Quanto que eu tenho de margem de perda? 2.500 dólares. Tá aqui. Agora é o Certo. seguinte, atravessei para cima aqui dessa linha. Agora eu tô 500 positivo. Tô 500, tenho 500 dólares na minha mão, da minha mesa, na minha prova, tá? Aí é o seguinte, quanto que é a minha perda total ainda? Os mesmos 2.000. 2.500 dólares. Só que aqui embaixo eu só vou enxergar 2.000 dólares. Então é 2.000 negativo. Eu fiz mais Entendi. 500 dólares. Minha margem subiu. Ainda tenho 2.500 dólares de perda. Mas eu estou enxergando aqui embaixo já um outro valor negativo, tá? Então, o que que eles fazem lá? Aqui, aqui a gente fala assim, ó, comecei a conta, eu começo lá no zero, né? Correto? Qualquer plano, qualquer Uhum. mesa, zero. R$ 0. Lá não. Lá, dependendo do plano, vocês podem olhar no site, um plano lá se chama 25K, o outro é 50K, o outro é 100K. Então, esse plano que eu estou falando para vocês, eles chamam de 50K, 50 mil. Então, o saldo na plataforma eu sempre vou enxergar 50 mil, tá? 50 mil. Então, eu tenho uma perda até 47.500. Então, fica bem visível o meu drawdown aqui embaixo. E lá na plataforma, lá no Hitmic, que controla o nosso gerenciamento, lá aparece no dia. Ah, qual é o teu limite de perda hoje? Ah, hoje o teu limite de perda, assim, ó. Tu stopa em 48.500. Então lá aparece, tu sabe até o máximo que tu vai chegar para trás. Aí tu vai evoluindo. Tu já passou dos 50 mil, já tô com 50.500. Lá no Hitmic aparece, tu tá no 50.500. E o drawdown, quando trava, ele trava em 50.100. Boa pergunta, Marcelo. O drawdown é contabilizado a partir do movimento do preço ou somente após o fechamento da ordem? É a partir do movimento do preço. Então, tu tá numa operação, ela subiu 500, ela já contou 500 para cima. Isso é o drawdown móvel, tá? Por isso que ele é chatinho. E para gente que gosta, para mim que gosta de fazer operação mais longa, que entra numa operação e quero conduzir um bom tempo, ele é chato, porque eu não posso deixar voltar. Aquela operação de análise técnica que a gente faz, não, eu quero tanto de alvo e se voltar tá tudo bem. Ali no mercado internacional, não tem essa possibilidade, porque fica ruim para ti. Só vale a pena operar dessa forma depois que você já aprovou, quando está na tua conta real, e aí sim você fica tranquilão de deixar a operação ir e voltar, não tem mais problema. Mas a gente tem que travar esse drawdown. Isso que é o objetivo depois de passar na conta real, tá? O stop tem que ser móvel. Isso aí, trabalhar o trailing stop. E o próprio Ninja a gente consegue configurar várias formas do trailing stop e pá, 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 subindo junto, tá? Então, uma das minhas estratégias que eu utilizo para passar na mesa, eu cuido muito isso de operar de uma forma quando eu vou passar e outra forma depois, eu faço scalp, tá? Por quê? Eu quero operações mais rápidas, diferente do que eu faço aqui. Lá eu opero diferente. Aprendi, eu demorei para entender isso, por isso eu quebrei conta antes. Então eu tenho estratégia onde eu mato vários contratos rapidamente e aí o que sobrar eu vou conduzindo. E aí, se eu pego aquela pernada que sobe, o trailing stop vai subindo atrás, pá, 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 e vai ficando colado ao ganho. Então, se voltar, tá tudo bem. Porque tu sempre vai dar uma rezinha, tu sempre vai estar um pouquinho menos do que os teus 2.500 dólares. Pode ir falar, Marcelo Sarturi. Ah, agora tu respondeu o que eu ia perguntar. Então, se ele subiu para 1.000 pontos e ele voltou 200, então os 200 já é um drawdown. Já é o drawdown. Perfeito. Isso aí. Entendi. Então a gente não pode se Obrigado. assustar. A gente não pode se assustar. A gente tem que relaxar, se acostumar. É assim mesmo, entende? Um pouquinho vai voltar. A não ser que tu tenha um alvo fixo. Não, eu tenho um alvo aqui, ó. Se chegou lá em tal ponto, eu saio total. Quando você sai no teu alvo fixo, no total, é excelente, porque daí não mexe em nada no teu drawdown. Tá? Esse é um dos pulos do gato que a gente tem que ter também. Um alvo fixo. Ah, bateu aqui, ó. Ah, mas subiu mais depois. Azar. Se a gente cria estratégia que se bater aqui eu saio total, perfeito, sair total. E tá tudo bem. Já é um pulo do gato bem interessante, tá? Então eu falei para vocês já algumas vantagens, drawdown. Outra desvantagem, plataformas e configurações. Não é um bicho sete cabeças, não é tão difícil.
mas é uma dificuldade. Por quê? Porque a gente vem acostumado de alguns anos de utilizar o Profit. A gente hoje instala o Profit de olho fechado. Instala, clica para comprar, clica para vender, adiciona uma média móvel, coloca o indicador, importa uma estratégia lá que o Dr. Fabrício manda para a gente, né? Vai lá na loja, instala. Tudo isso aí a gente faz hoje de olho fechado. Já aqui não, aqui nós vamos engatinhar, começar do zero, tá? Nós vamos começar do zero, mas não é nada assim ó, de outro mundo. Mas é um tempo que a gente vai levar para se acostumar a fazer isso, tá? Outra desvantagem, talvez não seja isso, mas a gente se acostumar com as regras de saque. Então, valor mínimo para saque, valor máximo para saque, tá? Então, por exemplo, a Apex tem lá um máximo de $1.000 de saque nos 3 primeiros meses, os 3 primeiros saques, tem alguma coisa assim. Então tem um máximo de saque que tu faz no início. Por que que eles fazem isso? É para fazer com que o cara fique mais tranquilo. Não adianta alavancar um monte no início para tentar quebrar a conta em seguida. Então é bem interessante, sabe? A consistência que eles querem. Tem conta demo para aprender a plataforma? Francimar, o Johnny vai poder nos auxiliar. Eu nunca consegui fazer o Ninja funcionar ao vivo no demo, tá? Só adquirindo lá o plano para mim ter essa conta. Quando eu compro a conta, dentro das contas eu tenho uma conta simulador. E ali você pode fazer replay, tá? É um replay um pouquinho difícil de configurar, mas isso eu já sei fazer, ensino a fazer também. Tu tem como fazer replay, tem como operar ao vivo no simulador sem arriscar a tua conta, tudo isso tu consegue fazer. Mas tem que adquirir a plataforma inicial pelo plano. A gente pode trocar uma ideia com o Johnny se tem uma forma de fazer isso, mas eu acho que o remercado ao vivo não tem, tá? Por que que não tem? Porque o custo CME que chama, que é Nasdaq, Dow Jones, né, S&P ao vivo, isso tem um custo que eles cobram e é bem caro. Eu lembro que um dia eu tentei contratar pela Nelogica, para mim ver Nasdaq se mexer ao vivo, era 600 e poucos reais. Não tem, era muito caro, sabe? Só para ver Nasdaq ao vivo. Tem outro pacote Nasdaq que é bem mais barato, que eu achei que era em torno de cento e poucos, 200 reais. Mas aí era as ações que compõem o Nasdaq, tá? Não era o Nasdaq em si, eram as ações. Então, lá na lógica a gente consegue contratar uma ou outra coisa, mas para ver o CME ao vivo é bem caro, tá? E a outra desvantagem, ou talvez uma coisa interessante que tem que observar é isso, né? A gente vai estar iniciando uma experiência do zero. Para vocês vai ser uma experiência do zero. Não é difícil, mas é trabalhosa, porque tem que se acostumar. Que a gente chega na escola, quer aprender a falar, quer aprender a escrever, quer chegar numa aula de inglês, alguma outra situação assim, ó. A gente vem acostumado com uma coisa, e quando a gente olha aquela plataforma nova, a gente acaba até se assustando um pouco, né? Falo por mim que essas foram as minhas experiências. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, por fim, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês, incentivado pelo Dr. Fabrício, tá? E pelos demais colegas da Liga A, criei um curso, tá? Um curso onde eu quero esmiuçar tudo isso aí que eu falei para vocês. Tem uma entrada aqui, deixa eu aceitar. Eu vou esmiuçar nesse curso tudo que eu passei nesses últimos anos sobre o mercado americano, tá? Explicar certinho, inclusive essa aula que está gravada vai ser a nossa aula inaugural lá do nosso curso, porque eu vou explicar para vocês exatamente desde o primeiro passo, escolher o plano, observar o cupom, a gente vai fazer junto, eu faço junto com vocês. A gente vai precisar instalar essas plataformas. Depois que instalar, eu vou ensinar vocês a configurar as plataformas, tá? Vamos instalar como eu coloco uma média móvel, como é que eu coloco o Bollinger, como é que eu coloco o canal de Keltner, né? Vários indicadores tem lá dentro. Tem indicadores que não estão lá dentro, a gente vai importar esses indicadores lá para dentro, que a gente pode utilizar, né? Um indicador tão simples como a VWAP não está nativo, a gente precisa dar um jeito. Renko, né? Renko não é nativo do Ninja, não tem. E depois de alguns meses, anos operando, eu consegui um arquivo que faz com que o Renko fique realmente muito parecido com o que a gente está acostumado. Então, tem Renko lá dentro? Tem também. Mas a gente precisa importar e fazer ele funcionar. Uma coisa simples que a gente está acostumado no Profit.
quando a gente faz uma operação, a gente vê ali as nossas barrinhas de meta, né, de gain, de loss. No profit a gente está acostumado que aparece o valor, né? Ah, aqui, ó, tenho tantos contratos e vou ganhar R$ 5, eu vou ganhar R$ 100, R$ 200. E a gente mexe aquela barrinha e aparece os valores. No Ninja isso não tem, tá? Não tem. Só vai aparecer a quantidade de contratos. Tu consegue clicar na ferramenta, arrastar no gráfico, colocar a tua ordem, isso tu consegue fazer, mas não aparece o valor. Então tem um indicador, né, feito à parte, que eu ensino vocês a importar, coloco lá dentro do indicador, vou ajudar vocês a utilizar isso aí, tá? Então são várias coisas específicas que dentro do curso a gente vai fazer junto, tá? Vou explicar, esmiuçar para vocês questões de gerenciamento de risco, né? Quantos pontos anda, quantos ticks, criação das ordens OCO, então é um pouco diferente do Profit. Eu vou ensinar vocês a realizar, a construir essas ordens, identificar vão ser os nossos alvos. Vamos esmiuçar sobre Nasdaq, o que compõe ele, tá? A gente faz essas aulas, vamos entender o que compõe Nasdaq, porque ele é uma cesta, igual o índice. É composto por vários ativos, né? Então precisa entender sobre Nasdaq também, né? Como é que ele funciona. Vamos entender as movimentações do ativo, tá? Que tipo de risco, que tipo de movimento que ele faz, que alvos que são interessantes para nós, os melhores horários que nós vamos operar, como é que ele se comporta em determinado horário. Cada um vai ter que identificar o que é melhor para si operando ele, tá? Vamos esmiuçar todas as regras, tá? Vou ajudar vocês a, se Deus quiser, ir aprovando contas, os custos que vocês terão, tá? Como é que faz para assinar o contrato? Então, vai vir um contrato, como é que assina o contrato? Eu vou estar ali do lado de vocês auxiliando e como é que faz a assinatura do contrato, como é que envia a documentação para lá, como é que a gente vai solicitar os pagamentos. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês, que não estou vendendo uma ilusão para vocês, tá? Porque eu conheço vários colegas hoje que já estão recebendo. É possível, é bem tranquilo para receber, funciona, eles são muito sérios, tá? Não é uma brincadeira, é uma mesa de muitos anos. Dentro do site da Apex, inclusive, tem uma área onde aparece os últimos pagamentos do mês. Então aparece lá o nome da pessoa, o valor que ele recebeu e o país que ele está, tá? Uma coisa bem importante, pelo custo baixo das mesas, eles já avisam de cara, Apex, tu pode ter 20 contas patrocinadas com eles por vez, tá? Então, uma meta minha é ter 20 contas patrocinadas por eles ao mesmo tempo. Eu quero, cada mês que passa, eu quero ativar uma nova conta. Até porque eu tenho a questão do custo, mas eu quero ir fazendo isso gradativamente, aos poucos. Então, com o que eu ganho, eu compro mais uma conta e vou ativar mais uma conta. E assim que eu quero fazer, eu quero ter várias contas lá. Porque ganhar em dólar para nós é uma outra vantagem, nós brasileiros. A gente vai fazer todo um investimento, um estudo, um esforço para operar, que a gente faz um esforço, vocês sabem disso perfeitamente. A gente faz um esforço e aqui a gente ganha em reais. E lá o esforço é o mesmo do que operar aqui. Só que eu vou, quando na hora que eu for receber, se eu vou ganhar 500, vou ganhar 1.000, 1.500, eu ainda vou multiplicar por 5. Então, é uma analogia que eu sempre falo. Quando alguém vai correr uma maratona, a gente tem que correr lá 10 quilômetros da maratona. A gente vai ter subida, vai ter descida, vai ter preparação, vai ter estudo, né? E a gente tem que bater lá aqueles 10 quilômetros. E no final a gente vai ganhar uma medalha. A diferença entre operar nacional, operar mercado internacional, é que no final da história a gente competiu a mesma competição, os mesmos 10 quilômetros, só que a gente vai receber um prêmio 5 vezes maior por causa da conversão de real para dólar. Entendeu? Então, isso se torna muito interessante. Já que eu estou quebrando a cabeça, rachando aqui para mim aprender essa coisa de day trade, mercado financeiro, eu vou conseguir aumentar meu prêmio e tendo um custo muito baixo. Então, uma das coisas que eu já falei pro Edu, pro Edu, eu acho que o Edu tá aí, não sei se é o meu amigo lá do grupo, pro Edu, pro Johnny, os primeiros planos que a gente vai gastar, vocês não pensem que vocês vão comprar um plano e vocês vão passar no primeiro mês, tá? A não ser que vocês sejam de outro planeta.
Esses primeiros planos que vocês vão adquirir é para conhecer a plataforma, para conhecer o time do ativo e mexer na plataforma. Quando você vai clicar, você vai. Ah, eu quero comprar. Quando tu vê, tu clicou sem querer em vender. Aqueles erros todos que a gente cometeu com o Profit quando a gente conheceu ele a primeira vez. Né? Vocês que estão ouvindo aí devem lembrar muito bem do dia que vocês instalaram a primeira vez o Profit. A primeira vez que vocês viram o Profit. Morasco, tu lembra desse dia? Rapaz, parecia um bicho de sete cabeças. E eu Cara, vendo, meu, não entendia nada. Nada. primeira vez que eu vi aquele esquendo, aquelas coisas vermelhas, né? Uns Ô, verde, Pazini, vermelho, verde. Cara, a gente leva um susto, cara. eu mexo no Profit aí há 2 meses e meio. Há um mês atrás eu deixei uma ordem aberta no índice. Perfeito. Perfeito. Pensa, pensa, né? Só Mas tu isso. deixou ela só aberta, ela não executou. Não executou. E aí eu disse assim, fui olhar meu saldo lá, mas espera um pouquinho, o que que esse número tá oscilando aqui, né? Daqui tava lá 30 e poucos reais, mas o que que é esse negócio negativo, né? Para variar, né? E foi pouco ainda, né? Foi pouco ainda, né? E aí daqui a pouco eu disse, ah, não, agora que eu tô nesse negócio, isso vai ter que sair no zero, né? E fui chulhando até levar lá no, não sei, nos 10 negativos de saída aí. Mas é isso que tu falou, a gente tem que aprender, né? Marcelo, se tu tá iniciando, vai ser muito bom se tu vier a dar essa atenção pro mercado internacional, tá? Te recomendo mesmo, tá? Porque, cara, se tu vai começar uma corrida, cara, já olha essa opção, que é barato. Não tem letra miúda. É exatamente o que eu tô falando para vocês. É barato. R$ 80 para a gente começar a entender e conhecer é uma janta, né? Tu sabe aí, tu é gaúcho. Isso aí, se tu encomendar um X para a família aí, ó, tu vai gastar aí R$ 150 tranquilo, né? Uma pizza. Aqui em Caxias gastam uns 120. Tá caro, cara. Tá tudo caro. Pergunta do Morasco: tem limites de dia para operar depois de aprovado? Não, Morasco. Tem um limite mínimo que vai ser 5, não, para receber 10 pregões mínimo e um limite que tu tem que ter lá no mínimo US$ 500, tá? Mas tem outras regras também, tá? Por exemplo, lembra que eu falei do colchão para quando a gente bate o drawdown na conta real, eles chamam que você fez o colchão, tá? O colchão é isso. Então aí você fez a teu primeiro ganho e aí isso faz com que o teu drawdown deixe de funcionar depois de aprovado. Esse drawdown, esse colchão, a gente pode sacar, tá? Então eu fiz US$ 3.000, travou meu drawdown. Eu posso sacar os 3.000? Posso. Se você sacar os US$ 3.000, você quebrou a tua conta. Você precisa começar tudo de novo. Agora, se você sacar US$ 2.500, deixar US$ 500 lá mínima de margem, você continua operando na tua conta, tá? Então vai dar a estratégia de cada um. Ah, cara, US$ 3.000. Nós vamos estar falando de 13,5, mais de R$ 15.000. Vale a pena quebrar uma conta para receber, botar 15 mil pau no bolso aqui, ó, 15 conto? Eu acho que vale a pena. Eu coloco 15 mil e começo de novo, faço outra prova. Cada um vai ter uma estratégia. Se você acha interessante, pega os 3.000, já embolsa, já leva para casa. Se não, deixa lá e vai aumentando a tua conta. Fazine, é necessário ter uma conta no exterior ou você pode ter aquelas tipo Waze que você transfere dinheiro? Isso aí. Isso aí. Vai depender se tu tá na Apex ou se você tá na Bulenox. A Bulenox paga até no PayPal, tá? Na conta nacional brasileira, eles vão te mandar o recibinho lá em dólar, chega já convertido em reais na tua conta. Bem tranquilo, tá? Acho que mais ou menos tirei todas as dúvidas do treinamento que eu quero propor para vocês, tá? O calendário que eu propus é o seguinte: eu vou fazer as inscrições a partir de hoje até 26 de maio, tá? Todas as aulas eu pretendo deixar gravadas, disponibilizadas em plataforma, e eu quero iniciar as aulas na próxima segunda-feira, não amanhã, na próxima segunda-feira, 27 de maio.
eu programei aulas ao vivo, segundas e quartas-feiras, e a gente vai acabar criando um grupo, uma comunidade de alunos, e nesse grupo a gente vai acompanhar por 6 meses, dando suporte para vocês, tirando dúvida, e a gente vai operando junto, vai crescendo junto, né? Eu acho que isso é bem importante, tá? Para quem não adquiriu ainda o curso Mesas Proprietárias Nacionais, tá? Aquele curso que eu preparei para vocês, para quem ajudou, que pagou a partir de R$19,90, já tem esse curso. Então, quem não tem esse curso vai receber junto como um bônus adquirindo esse treinamento aqui, tá? Quem adquiriu aquele curso, que pagou os R$19,90 ou mais, eu não sei quanto que pagou, o dinheiro não veio para mim, vai ter um cupom de desconto, tá? No valor de 30% do valor do plano, tá? Então, esse investimento aqui na faixa de 599, com o cupom vai ficar em torno de 400 e poucos reais, parcelado aí 12 de R$40. É um valor bem acessível, tá? É um valor baixo pela quantidade de horas de aulas que a gente vai ter. Outra coisa, acho que eu não escrevi lá, mas é importante também. Para quem já tem uma estratégia no mercado nacional, né? Ah, eu gosto de operar cruzamento de média, eu gosto de operar banda de Bollinger, né? Eu vou ajudar você a transformar esse operacional para dentro do Ninja. Entende? Então, eu gosto de operar da seguinte forma aqui no Profit, vai me mostrar e eu vou personalizar isso dentro das aulas, vou ajudar vocês a montar isso dentro do Ninja também, para vocês saírem operando naquela leitura que vocês já têm. Vou ensinar as minhas estratégias que eu já utilizo no Ninja, vou ensinar. Mas vocês, a maioria, já vem com uma bagagem, já conhecem de mercado. Eu não vou estar falando com. Conhece sim, Morasca. Vocês já conhecem de mercado, vocês já têm uma noção, tá? Quero transformar o meu operacional que eu já utilizo no índice para lá, vamos transformar e você vai testar, ver se dá resultado, se é interessante ou não, tá? Alguma dúvida, pessoal? Fazini, você tinha comentado sobre o horário, né? Lá abre às 20, vai até às 18, eles têm 2 horas aí de gap, certo? Isso. Em, na sua observação, eu sigo uma pessoa aí no Insta, eu vejo que ela opera geralmente às 4:30 da manhã até às 6. Ela fala que é um horário bom para Nasdaq e tal. Isso. Na sua experiência aí, qual que é um horário legal para operar Nasdaq? Estou perguntando em relação assim a casar com o horário, nosso horário comercial de trabalho, entendeu? Cara, aí você vai definir, tá? Eu gosto de operar à tarde, tá? Por quê? Tá, De manhã, 11 horas, 10:30 na abertura dele, cara, ele fica loucão. Dá para operar? Dá. Mas ele rabisca mais o gráfico. E eu gosto de utilizar um stop mais curto, Rodrigo, tá? Como eu uso um pouco mais contrato do que o normal, eu alavanco um pouco mais, então eu faço uma operação quase de scalp, eu faço um stop mais curto. Então tem que ser à tarde, tá? tá, Descobrir perdendo e apanhando, operando de manhã. Então de tarde legal. fica legal, porque ele desloca e vai, mas não rabisca tanto. E aí na hora da abertura de manhã ali é bem forte a coisa. 4:30 Tá. da manhã, por que que é bom? É a abertura de Londres, tá? Então tem horários durante a madrugada que dá para operar. Eu nunca operei de madrugada, tá? Ainda não cheguei nesse ponto de madrugada acordar para operar, mas tenho colega que opera de madrugada e funciona, tá? À noite, 8, 9 horas, pá, é muito lento. Dá para operar? Dá para operar, mas é lento, lento, sabe? Desloca 10 pontos para cima, 10 para baixo, é bem lento à noite, mas dá para operar, tá? Legal. E a última pergunta, mesmo que o nosso operacional seja no Renko, você falou que dá para, que você descobriu aí, né, com o tempo, para importar o Renko lá para dentro da Ninja. O nosso operacional sendo no Renko, você acha que é totalmente adaptável lá? A princípio sim, porque na Legal. verdade é uma forma de enxergar o gráfico, né? Consigo colocar o renco, consigo colocar as médias, né? Consigo colocar os indicadores, vai funcionar da mesma forma, tá? Bacana. Como o José Andrade falou, é bom que dá para manter o WDO e o IN, tá? Eu não vou dizer para vocês, pessoal, isso aqui é a maior maravilha do mundo, que nós vamos ficar podre de rico operando só dólar. Não, é uma mangueirinha, porque vocês já fizeram o outro treinamento, vocês sabem do que eu estou falando.
que é para fazer com o dinheiro que a gente vai ganhar na mesa? Guardar, colocar na nossa caixinha e vai engordando o nosso patrimônio. A gente não está aqui para buscar 10 mil dólares no mês, nem 20 mil. A gente está aqui para operar e buscar 1.000, 1.500. Aí a gente vai ali e ativa outra conta, tá? Uma coisa muito legal que tem lá fora, fácil, replicadores. Replicadores. É uns programinhas que a gente baixa. Não sei se tem pirata ou não, ainda não utilizei. Mas paga uma taxinha lá para replicar. E aí, se você tem lá 5, 6, 7 contas, você coloca o replicador e você deu o comando de comprar, é perfeito. Comprou aqui, ele sai comprando as outras contas também ao mesmo tempo. Quero comprar, quero vender, né? Ah, eu tive gain em 5 contas. Beleza, mas quando você tomar stop, você vai tomar stop nas 5 contas também. É Mas o essa é a nosso copy vantagem. trade daqui, né, Pazini? Oi? É o copy trade que a gente tem aqui, que a gente tem que pagar para ter um software replicador e tal. Mas o copy trade, Rodrigo, do Brasil, a gente copia operações dos outros que operam, não a nossa mesmo. Não tem para Não, dá nós. para fazer na sua também, só que vamos supor que você utilize a sua ordem apregoada, a limite. Tá? O copy trade ele faz a ordem a mercado, então ele dá uma diferencinha ali, entendeu? Mas dá para fazer. Tem uns programas que você paga uma mensalidade Ah, e ele sim. Tá. replica de uma conta para outra. Não é a gente copiando de outra pessoa, não. Imagina que você tem 5 contas aí, nas 5 mesas brasileiras, dá para fazer. Eu não Mas ele conheço. não vai entrar na mesma posição original. Entendi, entendi. Não, mas lá é automatizador mesmo, é liberado pela Apex, é tranquilo, sabe? Não é burlar nada. Eles mesmos incentivam, né? E por isso que eles facilitam que tu tenha quantas contas tu quiser, né? Exatamente, José Andrade. Tu ter lá 20 continhas replicando lá 1.000 dólares, fica bonito. E é esse o objetivo. A gente tem uma conta grande, faz um pouquinho em cada uma, porque o custo para a gente ir adquirindo cada uma é relativamente baixo. E esse é o caminho do sucesso do mercado internacional. Esqueceu que era em dólar. Então faz 20 contas vezes 1.000 dólares. Vocês estão achando que é um sonho longe, né? Mas a gente faz lá 1.000 dólares no mês, assim, ó, de uma forma relativamente fácil, né? Até porque o custo da plataforma lá vai ser 140 dólares inicial. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande, psicológico, de não focar nisso, tá? Não vou lembrar que eu estou operando dólar, que eu vou ganhar em dólar, que eu vou perder em dólar, né? Eu lembro do Moraço aquele dia olhando a operação dando 400 dólares a favor. Meu Deus, é 400 dólares. Cara, calma. É como se fosse 400 pontos, né? Porque eu tô acostumado a tomar o stop de 300. Então eu nem lembro que é dólar. Tá acostumado a tomar um stop de 300. Tem que se acostumar a ganhar 400. Mas 400 o quê? 400 pontos. Fazer quanto que estamos operando ponto? Esquece o valor financeiro. E isso também é uma coisa que aos poucos a gente tem que ir trabalhando, né? Não é de uma hora para outra, porque a gente se impressiona no início. Mas é bem possível fazer 1.000 dólares. E aí, quando a gente vê, coloca mais uma continha, mais uma, operando pequeno. E aí, quando a gente está operando aí 20 contas de 1.000 dólares, nem vou falar o quanto que dá em reais, esquece. O valor do curso é R$ 599, ou parcelado em 12 de R$ 59,90, mais ou menos, é a plataforma lá que calcula. Para quem fez o primeiro curso já das mesas proprietárias nacionais, vai ganhar um cupom de desconto de 30%, tá? Ele vai ficar na faixa de uns 400 pila, 12, 40 e poucos reais, tá? É um valor muito baixo, bem acessível mesmo para vocês conhecerem. É isso aí, turma. Assim, as aulas ao vivo, você tem a ideia de horário que vai ser? Por quanto tempo elas durarão? Cara, eu tenho um cronograma aqui, ó. Eu quero executar todas as aulas ao vivo em até 30 dias. Tá? Fora as aulas ao vivo, vou gravar mais algumas aulas gravadas e vou colocando no portal para vocês. Então a gente vai Legal. somar aulas ao vivo, aulas gravadas, tá? E a gente vai continuar tendo contato durante pelo menos 6 meses nesse grupo.
evoluindo, conversando, vou auxiliando vocês, tá? Pode acontecer de ter mais aulas depois disso? Pode acontecer. A pergunta principal, vai dar cal, vai me dizer compra aqui, vende ali? Não vou fazer, tá? Por quê? Vocês sabem que eu não vivo do mercado financeiro, eu tenho uma empresa. Então eu não consigo abrir sala durante o dia para conversar com vocês, tá? Esse é um dos motivos. Mas de noite dá para a gente abrir uma sala e conversar, bater papo? Tranquilo. Extra, fora as aulas. Vamos conversar lá na sexta de noite. Estou de boa aqui, vocês estão de boa, ou domingo de noite, que nem agora, vamos abrir lá e olhar o mercado funcionando. E vamos trocando ideia, programando para a semana. Isso aí a gente vai conversando e vai programando e vai fazendo conforme a disponibilidade de vocês também. Qual o horário das aulas ao vivo, Pazini? Você tem ideia? Mais ou menos 7h30 da noite, tá? Tá, show, beleza. 7h30 a gente programa aí 1h30 de aula, mais ou menos, 1 hora e meia, tá? Também para não ficar cansativo. Não quero que vocês tenham pressa, tá? Não é um negócio. Eu pergunto para vocês, Rodrigo, quanto tempo desde que tu comprou o Profit a primeira vez e tu saiu operando e foi aprendendo? Então, isso leva um tempo, tá, pessoal? Por isso eu já botei esse prazo mínimo ali de 6 meses para a gente manter o contato. Porque vocês não vão aprender em 30 dias e vão sair moendo em 30 dias. Então, eu sou o mais transparente possível para vocês, né? Podem se preparar. Primeira conta vocês vão comprar. Vocês não vão passar. Quero que vocês queimem a minha língua, tá? Mas é assim, porque a gente vai aprender do zero, do zero, do zero, do zero. Plataforma, configurações, tudo mais. Mais alguma pergunta? Expliquei bem, então. Joia, joia. Pessoal, só agradecer por muito obrigado por terem participado, por terem aceitado o meu convite, tá? É a primeira aula que eu faço ao vivo, com uma turma que eu estou comandando aqui, não é turma do Fabrício, não é turma do Marcelo, do Johnny, né? Não imaginava, 4 anos atrás, estar tendo esse contato aqui com vocês. Nunca, jamais, né? Era só mais um estudante do mercado financeiro, igual a todos vocês, com aqueles dias que a gente pensava, isso aqui não é para mim, aqueles dias que a gente pensa, isso aqui não faz sentido, isso aqui é loteria, é cassino, né? Tudo aquilo que falam para a gente até começa a acreditar. E com o passar dos anos, com as pessoas que eu fui encontrando pelo caminho, um segurando a mão do outro, tantas pessoas já me ajudaram, a gente descobre que sim, é possível viver do mercado, é possível a gente ir ganhando alguns dinheiros do mercado e fazendo uma carteira e criando objetivos, mas tudo com calma. Não é aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro dia que a gente viu. Que a gente vai sair ficando milionário. Não é assim, vocês sabem disso, né? E eu tô assim, ó, honrado de falar com uma turma que já sabe disso, que já teve esse contato, já sabe que não existe ilusão, tá? E só existe uma coisa possível, que é trabalhar, baixar a cabeça, estudar, desbravar esse mercado, né? E enfrentar de cabeça erguida, com as coisas bem às claras. Eu vejo que é uma oportunidade pelo custo relativamente baixo para a gente operar e vencer essa maratona, como eu falei para vocês. É uma maratona de 10 quilômetros. Se eu vou operar índice, se eu vou operar dólar, ou eu vou operar Nasdaq. O objetivo é o mesmo: operar bem e o gerenciamento de risco, operar esse gerenciamento bem também. Ativos. Os ativos, tem vários ativos para operar lá. Oi. Eu fazendo só para que a galera saiba aí, eu não sei quem que já parou para pesquisar ou não, mas se a gente for buscar por pessoas de experiência, pessoas sérias, aí informações sobre o mercado americano, o mínimo que eu encontrei, o valor mínimo que eu encontrei é de R$ 1.600 para ter acesso apenas a aulas gravadas. R$ 1.600. Então, o que
que você está propondo para a galera aí, e sendo um trader praticante, que vive isso há mais de 4 anos aí, é um prato cheio aí para todos nós. E aí, por isso, quero muitíssimo lhe agradecer aí pela oportunidade, viu? Valeu, Marcelão. Valeu, tá? E outra, vocês sabem bem que 400 pila não vai me deixar milionário, né? Não é esse o objetivo. Eu não precisava fazer isso. Eu quero poupar o tempo de muita gente, tá? Porque eu sei o quanto eu já perdi tentando, reprovando, quebrando, né? Quanto tempo eu já perdi fazendo isso, quantas horas eu deixei de estar com a família para estar aqui focado. E eu tive a oportunidade de encontrar Marcelo, né? Fabrício, Morasco, né? Todos vocês que estão aqui, que sempre me incentivaram a continuar. E eu sei que eu posso retribuir de uma forma bem acessível para vocês, tá, pessoal? De coração agradeço por terem aceitado o chamado. Quem tiver interesse, então, me chama ali que eu vou colocar o link lá para inscrição. E no mais é isso aí. Vamos ganhar em dólar. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando então. Top, Aí, Um bora top. abraço pra a cima. todos, uma boa noite, um Ok. bom descanso, abençoada segunda-feira e vamos Valeu, fazer. pessoal. Boa noite. Boa noite e um bom final de dia para vocês todos. Valeu, Abraço para todo obrigadão. mundo. Valeu, até Valeu, mais, pessoal. tchau, Boa tchau. noite aí.